A aposentadoria especial, como dito ali, teve início lá em 1960, pela Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 60. E lá dizia assim, artigo 31, a aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 anos de idade e 15 anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, pelo menos. Por quê? Porque eu poderia ter trabalhado mais? Posso ter trabalhado 27 anos, exposto a algum agente nocivo ou alguma atividade especial, mas a aposentadoria só será concedida se eu a requerer, correto? Como a gente acabou de comentar, conforme a atividade profissional. Olha que interessante como vinha prevendo. Já estava expresso que a aposentadoria seria concedida em razão do exercício de determinado lapso temporal em uma atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, foram considerados penosos, insalubres, perigosos por um decreto. Ora, houve um estudo, não foi um achismo. Eu não falei assim, a atividade do motorista de caminhão, ela é especial porque o meu irmão é caminhoneiro. Não. Né? Foi-se identificado que o labor, o exercício daquela atividade, ela é desgastante e que ela merecia um tratamento diferenciado. A essa época, a exposição para fins do segurado, né, para fins de obtenção de benefício, era o quê? Presumida. Então eu só precisava indicar a atividade ou o serviço que eu estava prestando, porque a própria legislação ela já trouxe uma relação de atividades, de serviços que eram especiais. Então eu só precisava fazer a correlação dessas atividades com a minha, né, e provar que eu efetivamente estava exercendo aquela atividade. Eu não precisava provar novamente que a condição do médico, que o labor do médico era especial. Ora, a Previdência já fez uma análise e ela identificou de forma linear, de forma média, que o exercício daquela atividade era especial. Então, todos os que estivessem ao véu daquela atividade teriam um tratamento diferenciado. Isso é até hoje não, obviamente, né? Não necessariamente, não precisamos ou não temos mais como provar por equiparação. Obviamente que ao seu tempo, ao direito adquirido, a gente ainda consegue provar, mas para frente a gente não tem mais por equiparação a atividade. A gente tem que provar a efetiva. Esse trabalho, a efetiva exposição, esse trabalho passou a ser apenas do segurado, não mais da análise do poder executivo ou da Previdência, quanto a identificar o que é especial ou não. Embora poderia ser, né? Porque o INSS tem o poder e dever de fiscalizar as atividades da empresa. Então, ele já poderia saber antecipadamente se o exercício da minha atividade é especial ou não. Só que, welcome to Brasil, aqui não é assim, não se faz. Então, se transfere o ônus ao segurado, que esse tem que buscar a documentação, e, por vezes, o ônus à empresa que tem que rebuscar ou rabiscar o que era a atividade e se ela efetivamente estava exposta. Porque o INSS vai lá conferir se a atividade é especial ou não, uma vez na vida, outra na morte. Né? Então, após essa legislação de 1960, a Lei 3.807 de 60, essa lei foi regulamentada pelo Decreto 48.959-A também de 1960, né? O mesmo ano da edição da lei. E desde essa época, nós já temos ou já podemos falar em aposentadoria especial. Correto? Parou por aí? Só veio depois a emenda 103 e acabou? Não, a gente tem muita coisa no meio do caminho. Aqui apenas uns detalhes, como especificado lá. A aposentadoria especial foi instituída com idade mínima. A idade mínima era de 50 anos de idade. Hoje, com a emenda constitucional, nós tivemos o regresso desse requisito, correto? Correto. Mas, quando dos primórdios da sua elaboração, já existia a idade mínima. Essa idade mínima caiu, obviamente, no meio do caminho. Mas
foi instituída de forma primária com idade mínima, e a idade era de 50 anos de idade. Era exigida a carência de 15 anos de contribuição, ou seja, eu falava antigamente em tempo de serviço, correto? Era necessário ou era preciso apenas eu comprovar tempo de serviço? Não, a legislação já trazia especificamente o mínimo de contribuição, era de 15 anos, tá? Reduzido para 5 anos pela Lei 5.890 de 73 e restabelecido os 15 anos em 1991, correto? Com a Lei 8.213, né? Lá no seu artigo 25, inciso 3, salvo engano, correto? Que fala em 180 contribuições. 180 contribuições é o equivalente a 15 anos. Que é a carência. A carência é contado mês a mês. Contribuições em dia, realizada mês a mês, com exceção do artigo 27 da Lei 8.213, que permite eu recolher em atraso antes que perca a qualidade de segurado, correto? E que haja uma primeira contribuição em dia. Eu sou contribuinte individual, realizei a contribuição desse mês. Daqui até o final do ano eu não quero pagar, não tenho dinheiro, não vou pagar. Em janeiro eu posso pagar esses atrasados? Posso. Eu ainda terei essa benesse e ainda será considerado como carência, porque efetivamente eu paguei uma primeira em dia e os atrasados foram quitados antes da perda da qualidade de segurado. Caso contrário, será considerado apenas como contribuição. Linkado, obviamente, ao artigo 32 da Instrução Normativa 77 do INSS, eu tenho que fazer prova de serviço nesse caso específico que eu citei, correto? Por conseguinte, aposentadoria especial, voltando para a gente não fugir muito do tema. Às vezes eu começo a falar de outras coisas, então eu não tenho que me controlar aqui. Embora tivéssemos a edição ou o regramento inicial da aposentadoria especial em 1960, somente em 64, aquele dito cujo trabalho ou serviço veio elencado, veio efetivamente discriminado na legislação. Para quê? Para que eu possa fazer essa equiparação da minha atividade com a especial que a lei prevê, correto? Isso veio em 60 pelo decreto 53.831 de 1964, que lá estabelecia o quadro, olha lá, relação entre agentes especiais, serviços e atividades profissionais, dispostas em seus artigos 1º e 2º. O artigo 1º, será concedida ao segurado que exerça ou tenha exercido atividade profissional em serviços considerados insalubres, perigosos ou penosos nos termos desse decreto. Ou seja, tinha que estar ali naquele decreto. Obrigatoriamente? Não. O STJ já falou, né? Já tem várias decisões que o rol de atividades ele é exemplificativo, correto? Não é exaustivo. Diferença, o que tem a ver? Quando não está ali, ou o INSS já considerou aquela atividade como presumidamente equiparável ou análoga, né? Ou a jurisprudência já considerou, por inúmeros casos, uma determinada atividade que não esteja no decreto como similar ou análoga, correto? Se não for o caso, eu tenho que fazer prova da semelhança das atividades, tá? Não basta eu falar, é exemplificativo, eu indico qualquer atividade. Não. Que semelhança que tem? Que semelhança que tem com uma atividade ou com um agente nocivo já indicado no decreto? Eu tenho que fazer esse tipo de prova, tá? A indicação por si só não vale nada. Falar por falar, até papagaio fala, né? Falar por falar, até criança fala. A minha criança também, lá em casa, não para de falar. 2 aninhos e, pelo amor de Deus. Para efeitos da concessão da aposentadoria especial, serão considerados insalubres os constantes nos decretos. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. No decreto, é o anexo ao decreto
53.831 de 64. Creio que quem lida com aposentadoria especial já tenha visto. Quem não lida e está aqui para aprender, recomendadíssimo a leitura do decreto, ou, na verdade, do seu anexo. Lá atrás a relação das atividades e agentes, tabelas, números, dados. Não necessariamente você precisa gravar. Você precisa, no mínimo, saber procurar, saber onde está. Às vezes alguém chega no meu escritório e fala, exercia tal atividade, exposto a tal agente. Aquele agente é nocivo para fins de aposentadoria especial? Não sei. Muitos a gente já sabe de cabeça, né? Arsênio, chumbo, e aí tem o ruído 85, aí a atividade do médico, para ele para lá. A maioria, pode ser que a gente não saiba e a gente perca um cliente ou deixe de explicar um direito adequado. O que você deve fazer é o quê? Saber onde procurar. Sabe que existe o decreto? Sabe que existem os seus anexos? Vá atrás, lê. O cliente está lá. Na hora que você está conversando com ele, você já está no computador, o decreto já está aberto, ele já falou, você já tenta raciocinar, buscar uma correlação, ou, obviamente, pode ser que o próprio agente indicado já esteja relacionado aos decretos, certo? Não perca cliente à toa. Não perca cliente à toa. A aposentadoria especial é uma bênção para muitos, terror de alguns, mas uma bênção para muitos. Eu posso dizer no meu caso que é uma bênção, né? Dá uns honorários bons. Mas vamos lá. O que é esse bendito, esse anexo, essa relação? Ela traz, como dito, a correlação do que seria especial e do tempo necessário para obter aquela aposentadoria especial. Como a gente viu, o tempo necessário pode ser de 15, 20 ou 25 anos de efetiva exposição, ou no caso de indicação presumida de especialidade. Vamos dar alguns exemplos aqui. De início, o calor, o agente físico, o calor. Qual que é a nocividade? Para fins dessa normativa, era o exercício de atividade especial com exposição ao calor acima de 28 graus Celsius, certo? E para fins dessa especialidade, quanto tempo, ou dessa atividade, quanto tempo eu precisava, quanto tempo é necessário para eu exercer, para eu obter a aposentadoria? 25 anos. Se eu exerci 24 anos exposto ao agente físico calor, acima de 28 graus Celsius, eu terei direito à aposentadoria especial? Negativo. Falta um aninho. Requisito básico, 25 anos. Não preenchi ainda. Expectativa de direito. Mesma coisa para o agente físico frio, olha lá, 25 anos. Aqui, a legislação já trazia, né, o indicativo, a avaliação quantitativa, né, que teria que ser inferior a 12 graus Celsius. A umidade, olha lá, radiação, trepidação, vamos baixar aqui, ruído. Que legal. Quando a legislação iniciou, se a presunção da especialidade em razão do ruído, ele já vinha elencado em seu decreto. E o ruído, à época, era considerado especial quando acima de 80 dB. É esse nível ainda? Não é mais, né? Mas à época era. E aí eu vou utilizar o quê? A regra de direito adquirido. Direito adquirido, regra do momento em que eu exerço a atividade, correto? Para fins de reconhecimento de especialidade. Depois a gente vai ver diferenciação mais para frente, quanto à eventual conversão ou direito à aposentadoria, mas para fins de reconhecimento, eu devo considerar a legislação vigente à época da prestação do serviço. Prosseguindo aqui, vamos ver se a gente chega aqui, por exemplo. A exposição aos agentes químicos. Quando o segurado trabalhava na fabricação dos compostos e derivados, tintas, parasiticidas e inseticidas, etc., eu só precisava
trabalhar nessa atividade por um período de até 20 anos, ou um período de no mínimo 20 anos. Eu exercendo 20 anos dessa atividade, dessa fabricação, eu já tenho direito a me aposentar, eu já teria direito a se aposentar. Então a própria legislação, o próprio decreto, ele já identificou o que era mais prejudicial, qual atividade era mais prejudicial e a diferenciação entre as mesmas, né? Tudo bem, eu exerço atividade especial, mas ela pode ser mais especial ainda? Pode ser mais prejudicial? Pode. Por isso que, gradualmente, progressivamente, existem 3 parâmetros para se aposentar de forma especial, aos 15, 20 e 25 anos.